Olá, pessoal! A aula hoje será sobre equações irracionais. Estou atendendo mais um pedido pelos meus alunos virtuais. Olha, antes de começar a aula, eu queria conversar um pouquinho com vocês. As dúvidas que aparecem com equações irracionais, eu percebo o seguinte: na hora que aparece um radical numa equação, eu vejo que os alunos ficam meio perdidos na questão de por onde começar. Então vamos ver o seguinte: o que é importante a gente ter uma ideia, se eu falo para você assim, quanto que é 5 elevado ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, todo mundo sabe disso, tá? Aí eu falo assim, quanto é menos 5 elevado ao quadrado? Também dá 25, certo? Tá. E eu falo assim, quanto é raiz de 25? Raiz de 25 pode ser 5 ou pode ser menos 5. Porque a definição de raiz de um número, o que vai ser raiz de um número? Por exemplo, o que é raiz de x? Vai ser um número que quando eu elevo ao quadrado, vai dar o valor de x, não é assim? Então, raiz de 25 vai ser um número que na hora que eu elevar ao quadrado, vai dar 25. Então, pode ser o 5 e pode ser o menos 5. Tá. O que isso tem a ver? As equações irracionais, elas vão aparecer com a variável dentro de um radical. Então, quando eu dou o exemplo que raiz de 25 pode ser 5 ou pode ser o menos 5, isso serve para lembrar o seguinte, que quando você resolve uma equação irracional, ou seja, uma equação que a variável vai estar dentro de um radical, você tem que prestar atenção que eu posso ter duas soluções, no exemplo que eu dei, o 5 e o menos 5, posso ter uma solução ou posso não ter solução. Então, e mais do que isso, é importante que a gente teste o resultado encontrado, o valor encontrado, para ver se ele satisfaz. Como assim, professora? Olha, no exemplo que eu dei de raiz de 25, tá? Vamos supor que isso eu esteja fazendo uma questão de geometria e que, vamos supor, eu estou falando de diagonal de um quadrado. Eu não posso falar de medida de diagonal sendo um valor negativo. Então, quando eu estou trabalhando no caso de geometria, só vai me interessar o valor positivo, não é verdade? Com isso, as respostas que a gente chegar de resolução de exercício, elas têm que ser verificadas. Não basta simplesmente chegar no resultado e falar assim, pode ser 5 ou menos 5. Não, se for de geometria, o menos 5 não pode, porque não existe medida negativa. Tá entendido? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Olha, nós vamos lidar com equações que vai ficar raiz de um lado da igualdade e raiz do outro lado. Raiz com números separados e depois do igual, números que não estejam vinculados com raiz. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que arrumar um artifício para simplificar essa equação. E como que a gente simplifica, por exemplo, uma raiz quadrada? Uma forma de simplificar isso aí, de tornar o processo algébrico mais fácil, é com a operação inversa. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado pela potenciação. Mas tem que ser dos dois lados da igualdade. Então, a ideia é o seguinte. Tenta deixar o radical de um lado sozinho, tá? Para na hora que você levar aquele ali quadrado, você conseguir sumir com todo a raiz. Nessa sequência agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer vários exemplos de equações irracionais, onde que aparece o radical de forma diferenciada, tá? Ou sozinho ou não. E a gente vai separando as aulas para não ficar muito longo. Combinado? Então vamos lá?